Vamos então, pessoal. O texto de hoje é o livro de Lucas, capítulo número 1, verso número 26. A leitura consistirá dos versos 26 até 38. Desculpa, gente, fazer a correção do texto. É verso 46 a 56, ok? Mesmo livro de Lucas, o mesmo capítulo 1, versos 46 até 56. Quem já achou, diga eu achei, pastor. Vamos lá então? 1, 2, 3. Amém. Podemos assentar. Antes de seguirmos, informo aos irmãos que já chegou o livro do Ebon. Está aqui, a retomada da vida pela fé. É o tema da nossa escola bíblica deste ano. Esse é um tema que a nossa convenção adotou e nós trouxemos, a convenção adotou a retomada. Então, a gente vai trabalhando dentro desse tema, a retomada da vida pela fé. Eu peço que, se alguém ainda não se inscreveu, que corra lá para fazer a sua inscrição. Legal? Lembrando que sábado que vem agora tem o simpósio das mulheres. Não tem mais vagas, eram 500 vagas, aumentou para 800, agora chegou a 1.000 e não tem mais como passar de 1.000, tá? Então, as mulheres estarão aqui, vai ser um momento muito especial. A pastora Suzy está bem ali? Tudo bem? Ela está muito bonita hoje. Se eu não fosse casado, Deus abençoe. Então, sábado, o simpósio das mulheres, perfeito? Peço que os irmãos se preparem, tá bom? Vamos então para a exposição da palavra de Deus. Eu sou um colecionador de frases que me chamam a atenção e faço isso há muitos anos. E eu tenho uma frase dita por Steve Jobs. Próximo já da sua morte, ele disse que daria tudo o que tinha para viver só mais um pouquinho. Daria tudo o que tinha para viver só mais um pouquinho. O homem mais rico do mundo de seu tempo. E por que ele queria isto? Para desfrutar daquilo que realmente é importante e que ele havia ignorado.
Se hoje, palavra dele, se hoje fosse o seu último dia de vida, você teria que se perguntar: o que eu estou prestes a fazer é importante ou não? Se a resposta for não, então não faça. Ele disse mais uma: lembrar que estarei morto daqui a pouco é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões, porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou medo de falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é apenas importante. Lembrar-se que vai morrer é a melhor maneira que conheço de evitar a armadilha de pensar que tenho algo a perder. Você já está nu. Ser o homem mais rico do cemitério não é o mais importante. Ir para a cama de noite e pensar que fez alguma coisa realmente importante, isto é o que importa. Essas são palavras de um homem que descobriu tarde demais. Ele realmente aprendeu que tinha deixado de desfrutar muito do que Deus tinha dado a ele, porque esteve o tempo todo, para usar as palavras de Salomão, correndo atrás do vento. E agora era tarde demais. Então vamos pensar no que lemos. Verso 46, Maria está conversando com a prima dela. A prima dela chama-se Isabel. Isabel é uma senhora, já com a idade mais adiantada, é uma jovem mais madura, e que engravidou, depois de ter sido por muitos anos estéril. Isabel foi a mãe de João, aquele que a gente chama de Batista. Ela era prima de Maria. Maria foi visitá-la quando recebeu a informação do anjo de que geraria o Filho de Deus. E o anjo tinha dito para Maria que ela podia crer naquela palavra, porque a Isabel, que é a prima dela, na velhice, estava grávida. Então ela foi lá ver a prima grávida. E quando chega, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. O primeiro ponto que eu gostaria de pensar com os irmãos é que nós precisamos desenvolver gratidão. Gratidão é uma chave importante que abre portas de excelência. A ingratidão é a raiz de todo o pecado. A ingratidão é a raiz de todo o pecado. Maria está dizendo que o seu espírito, o espírito dela, se alegrava em Deus, que era o seu Salvador. Então, parafraseando Maria, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. E aí ela vai explicar a razão desta sua alegria, desta sua gratidão. Vamos começar a pensar na razão. Verso 47, 48. Bom, por que eu estou feliz?
Porque Deus deu atenção a mim, uma humilde serva. Deus prestou atenção em mim. Deus olhou para mim. Deus colocou os olhos em mim, na humildade do meu coração. Por quê? Todo mundo vai me chamar de bem-sucedida, de bem-aventurada ou de feliz. Antes deste episódio, Maria ia casar, gerar, morrer, e acabou e ninguém ia lembrar que ela existia. Mas este fato fez que ela fosse uma pessoa conhecida por gerações. Verso 49. Por quê? Porque Deus me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. Vamos parar então aí e pensar um pouco. Gostamos de ter um exercício de olhar para a nossa história e ver como Deus tem conduzido os nossos passos. Quem se lembra onde estava 20 anos atrás? Levanta a mão. Eu tenho uma pergunta. A sua vida era melhor ou pior do que hoje? Quem estava pior há 20 anos e hoje está melhor do que estava? Levanta a mão. Quem já passou problemas espirituais importantes, de envolvimento com o pecado, nas armadilhas do encardido, nas ciladas do inimigo, e num dado momento a graça de Deus te alcançou, o evangelho do Senhor chegou até você, e o Espírito do Senhor gerou no seu coração fé, você entregou a sua vida a Jesus e foi liberto, e a sua vida então deu uma guinada, e a sua vida passou a ser diferente para melhor. Levanta a mão se há alguém assim aí. Pois bem, é isto. O Salmo 40, o verso 1, todo mundo conhece. Eu esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor. Mas o verso 2 é muito interessante. O Senhor, aquele que me ouviu, me tirou de um lago horrível. Diga aí, o Senhor me tirou de um lago horrível. Diga, o Senhor me tirou de um charco de lodo. Diga, o Senhor me tirou de um poço de perdição. Diga, o Senhor me tirou de um pântano mal cheiroso. E aí o que Ele fez comigo? Colocou os meus pés sobre uma rocha, e então Ele firmou os meus passos. Aí Ele colocou uma música nova na minha boca. Esta música nova é um hino ao nosso Deus. E muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor, porque vão olhar para mim e vai... Tudo bem aí? Vão olhar para mim e vão dizer assim: se Deus deu jeito nesse fulaninho, pode dar jeito em mim também. Entenderam bem, sim ou não? Então levanta a mão e diga: o Senhor me tirou de um lugar horrível, colocou o meu pé numa rocha,
E agora eu estou firme. E Ele colocou uma música nova na minha boca. E esta música é um hino de louvor a Ele. E quem ficar olhando para isso vai dizer: se o Senhor deu jeito nesse aí, Ele vai dar jeito em mim também. Agora veja, muitas coisas acontecem na nossa vida por causa da bênção de Deus. Todos nós nos alegramos quando os sonhos que temos se realizam, não é? Quando a gente percebe que o favor de Deus nos tem alcançado, a gente celebra. A gente sabe que é o favor de Deus agindo na nossa história. Porém, a gente também percebe que com o favor de Deus e com a bênção do Senhor, aumentam os desafios, porque a vida é cheia deles, e aumenta também a nossa responsabilidade. Os desafios servem de estímulo para a nossa fé em Deus. Desafio serve como estímulo para a nossa fé em Deus. Quando a gente comete o erro de querer a bênção sem os desafios, a gente corre o risco de, quando chegarem os desafios, a gente entender como uma carga pesada demais e esquecer que aquilo é decorrente da bênção de Deus. Vamos pensar. Há muita gente que, um ano depois de ter sido promovido no emprego, é demitido. Por quê? Porque na cabeça dele, imaginou que ser chefe era colocar o pé na mesa e ficar lendo o jornal e mandando o outro. Na cabeça dele, ser chefe é isso. Tem gente que acha que ser chefe é moleza, mas na verdade aumentam as responsabilidades e aumentam as cobranças, não é? Por exemplo, há uma bênção da aquisição de uma casa maior. É uma bênção, mas tem mais cômodo para varrer. A conta de energia é maior. Então, com a bênção, chega também a responsabilidade e o ônus daquilo. Um casamento com a pessoa certa. Você sabe que boa parte do seu orçamento será consumido naquilo, e ainda bem que é assim. Todas as vezes que a gente pensa numa bênção, a gente precisa pensar no que vem junto com ela. Ah, gostaria de ter uma mulher muito bonita que arruma o cabelo toda semana. Legal, prepara o cartão de crédito para o cabeleireiro. Certo? Não, eu quero que a minha esposa o tempo todo esteja com a unha impecável. Legal, perfeito. Cartão de crédito para o, como é que chama o negócio lá? Como é o nome? Manicure.
Diga, quem ama, gasta. Não, bonito, vamos embora. Sabe aquele sujeito que acho que é avarento? Acho. A mulher diz assim, meu bem, queria arrumar o cabelo. Aí ele diz assim, não, você é santa. Santa não arruma o cabelo. Tá bom? Aí, mas, meu bem, eu queria arrumar a unha. Não, você é santa. Santa não arruma a unha. Não, meu bem, eu queria tal coisa. Não, você é santa. Santa não faz isso. Ok. Um dia ela acredita que é santa. E aí o negócio fica feio. Porque aí um dia ele acorda, o cabelo está um mafuá. E aí ele diz, Deus me livre. E vai procurar uma outra que arruma o cabelo. Então um sujeito desse tem que apanhar com um gato morto até o gato miar. Entendem isso? Então, junto com a bênção vem a responsabilidade da bênção. Tornar-se pai ou tornar-se mãe vem com a necessidade de levantar de madrugada ou de ir trabalhar no dia seguinte parecendo um zumbi, porque à noite revezou com a esposa. Mulher faz jornada muito maior do que a do homem, né? Eu me lembro quando Carolzinha era pequena, eu ia trabalhar, parecia um zumbi. Então, com a chegada do filho, vem também a responsabilidade. Ah, eu queria que a igreja crescesse, ok. Na medida que a igreja cresce, cresce também a responsabilidade. Hoje, eu estava ouvindo aqueles videozinhos do pastor de 1 minuto com o pastor da igreja, e eu estava vendo que em 2017 eu era um sujeito novinho. Hoje eu continuo um sujeito novinho. Só que eu sou um sujeito novinho, mas aparentemente depois dos 2 anos de Covid para cá, que a luta aumentou, o cabelo branqueou tudo e os que não branquearam estão caindo. O negócio está feio para o meu lado. Então veja, a responsabilidade aumenta na medida que aumentam também aquilo que a gente chama de bênção. Por quê? A igreja cresceu, aumenta a responsabilidade, aumenta a despesa, aumenta a incompreensão, aumenta a crítica, aumenta a oposição, aumenta tudo. Mas e daí? Estamos desfrutando a bênção do Senhor. Não é assim? Bom, já que a bênção traz responsabilidade, é necessário a gente aprender a desfrutar da bênção, ainda que o peso dessa responsabilidade esteja ali com ela. O único lugar onde a gente viverá sem problemas é o céu. Alguém está com pressa de ir? Vamos já orar por isso. Diga aí, o céu é uma maravilha. Todos desejamos estar lá. Desfrutaremos da eternidade. Faz uma cara de inteligente, olha para o vizinho e diga, para que pressa de ir? Não é? Então se cuide, não tenha pressa não, vai viver a eternidade toda lá. O pastor Antônio Larentes, lá da Vila Alpina, ele que me ensinou esta frase, nós vamos viver eternamente com Deus, para que ter pressa de ir lá ver Ele? Então, ainda que os problemas estejam aqui, nós precisamos aprender a desfrutar da bênção de Deus. Eu queria sugerir, só sugerir,
Existe um livro na Bíblia chamado Eclesiastes. O nome original desse livro é o livro do pregador. É aquele que instrui, que ensina, que orienta, que aconselha. Eu sugiro que você leia o último capítulo primeiro. Lá você vai ler assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais você venha dizer, não tenho neles contentamento. Antes que você fique banguelo, careca, surdo, perna bamba, mão tremendo, antes disso, lembra do teu Criador. É isso que está lá, perfeito? Por que é que ele falou isto? Aí você leia isto e volta no capítulo 1. Aí você vai dizer: que legal, hein? Lá está escrito: eu plantei, eu estudei, eu construí, eu fiz, eu edifiquei, eu fiz, descobri que estava correndo atrás do vento, então eu posso aconselhar: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, senão você vai passar a vida toda maluco, sem desfrutar da bênção de Deus, e vai morrer, e aí você vai ficar perguntando: para quem que eu vou deixar isso? Entende isso? Você quer ver a solidez de uma família? É na hora de sentar para discutir a partilha da herança. Eita hora maravilhosa de descobrir como é unida uma família, não é? Então, meus irmãos, tudo se resume em como estamos focando as nossas forças. Então, já que tudo decorre da bênção, quando você estiver limpando a tua casa, limpe a casa com alegria, porque Deus te abençoou com uma casa para você poder limpar, né? Tem um monte de gente que gostaria de ter uma casa igual a tua. Um monte de gente. Cuide do seu filho com alegria, sabendo que tem um montão de gente que gostaria de ter um bebê como esse aí que Deus te deu. Se alguém fala mal de você, fique tranquilo. Ninguém joga pedra numa árvore sem fruto. Uma bênção de ter fruto. Ninguém fala mal daquilo que não incomoda. Seja pelo fruto, seja pelo sucesso, seja pela responsabilidade. Se Deus abençoou você com uma posição de influência no seu trabalho, é natural que apareçam críticos. Então não se frustre, porque isso faz parte do pacote. Faz parte do pacote. Quando a gente pede ou quando a gente recebe uma bênção, é preciso saber que a gente vai ter que lidar com a responsabilidade decorrente daquela bênção. Então tenha no seu coração gratidão e destreza para saber lidar com aquilo. Algumas pessoas, pela falta de entendimento, reclamam das dificuldades que vêm com a bênção que receberam. Agora, ao invés de desfrutarem a bênção do Senhor, ficam reclamando da oposição que recebe. Isto não é inteligente. Você vai gastar o tempo todo com aquilo que você precisa responder aqui ou ali, ao invés de você fazer o que tem que ser feito. A diferença entre o agradecido e o que só reclama é que o Senhor alcançou com favor àquele que é agradecido. E isto faz que o outro reclame o tempo todo. Bom, todas as oposições serão vencidas, porque o Senhor que abençoa é também o Senhor que dá entendimento para você lidar com as dificuldades da bênção. Então diga aí: o Senhor que abençoa
Forte, o Senhor que abençoa é o mesmo Senhor que dá entendimento para lidar com a bênção. Uma vez um irmão orou, pediu que a igreja orasse porque ele precisava de outro carro. Aí Deus deu um carro bonito para ele, bonito, pensa no carro bonito. Aí um dia, passados um tempo, ele disse: pastor, preciso vender o carro. O senhor ora para vender o carro? Pensei, mas você não pediu o carro? Eu pedi, pastor, mas o IPVA é caro. Eu vou orar não. Deus que dá o carro, dá o dinheiro para pagar o IPVA, ué. Ou então não foi Deus que deu, deve ter sido outro. Olha bem para o colega e diga: aprenda, irmão, que o Deus que abençoa dá entendimento para você desfrutar da bênção. Quem passa tempo demais pensando em como vai lidar com a oposição é um tolo, ou vou retirar, se mostra um tolo por não confiar em Deus. Porque se Deus o conduziu até ali, a oposição que chegou, e daí? Por isso, quem vive o tempo todo preocupado em lidar com a oposição, passa o tempo todo estressado, o tempo todo angustiado. Isso não é inteligente. Diga: quem conquista uma posição, vive preocupado em se manter nela. Quem é colocado por Deus numa posição, descansa naquele que o colocou ali. Viu a diferença? Provérbios capítulo 10, verso 21 diz: os lábios do justo apacentam a muito, ou muitos. Os lábios dos justos, ou do justo, apacentam a muitos. Mas os tolos morrem por falta de inteligência, de entendimento. Verso 22: a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Quem quer a bênção aí? Levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Diga: eu quero a bênção. Então Deus te dará entendimento para desfrutar da bênção. Amém? Forte de novo, diga: eu quero a bênção. Lembra do Jacó? Jacó agarrou numa briga com o anjo. E o anjo dizia: me larga que eu tenho que ir embora, me larga, me larga. Ele disse: não, só te largo quando me abençoar. Me larga, não, só quando me abençoar. O anjo machucou ele, mas ele deve ter doído um bocado. E aí eu fico imaginando ele saindo mancando assim. Estou mancando, mas estou abençoado. Diga aí: estou mancando, mas estou abençoado. É isso aí. Então a palavra de Deus nos ensina a mudar o foco da visão, para a gente enxergar o que está correto, sem viver reclamando da carga que chegou junto com a responsabilidade por causa da bênção recebida. Então o não desfrutar do bem que Deus dá faz que você viva apenas correndo atrás do vento, gerando expectativas e frustrações, como disse Salomão. Por exemplo, tem pessoas que são tão esquisitas, que ganham um jogo de porcelana lindo. Pensa num jogo de porcelana lindo. Aí bota dentro de um armário, cobre com um pano, dentro de um caixote, e diz assim: deixa isso aqui para quando vier alguém importante na minha casa.
Deixa só te dizer uma coisa: dentro da tua casa não entra ninguém mais importante do que você. Vou dizer de novo: dentro da tua casa não entra ninguém mais importante do que você. Então desfrute da bênção de Deus. Aliás, tem um texto muito legal escrito por Paulo: remove o velho para chegar o novo. Desfrute. Não, mas e quando vier alguém importante na minha casa? Nunca vai entrar alguém mais importante que você lá. E se a pessoa que entrar na tua casa não puder usar aquilo que você usa, então ele não é digno de entrar lá. Simples assim. Não dá para ser mais claro, hein? Tem gente que ganha um jogo de toalha e fica 9, 10, 12 anos escondido. Depois tem que botar aquelas bolinhas brancas lá, como é que chama aquele negócio lá? Como é o nome? Naftalina. Gente, desfruta da bênção de Deus. Arrume a mesa direitinho, faça o melhor que você tem. Use com as pessoas que você ama. Tem gente que não pensa, gente. Não, mas e quando chegar alguém importante? Quando chegar alguém importante, vai usar as coisas importantes que você está usando. Ponto. E se quebrar, Deus dá outro. Não, mas aqui em casa a gente quebra tudo, então aprenda a não quebrar, uai. Então, Eclesiastes capítulo 3, verso 24, vai lá. Eclesiastes 3, 24. Como eu queria ter mais tempo hoje. Vocês aguentam até umas 9h30? Legal, vamos lá. Eclesiastes 3, 24. Ah, Jesus. Só a graça de Jesus. Está escrito assim: não há nada melhor para o homem do que comer, beber e desfrutar de todo o bem do Senhor que veio do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Por quê? Quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, muito trabalho, para que ele ajunte e amontoe, para ao final entregar ao bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Gente, nós precisamos entender que quando Deus abençoa, é para a gente desfrutar da bênção. Quando Deus abençoa, é para a gente desfrutar da bênção. Vai lá. Eclesiastes 2, 24. Eu falei 3, mas é 2. Não é bom, pois, para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isto também vi que vem da mão de Deus. Porque quem pode comer ou beber ou gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante de Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador dá muito trabalho, para que ajunte, para que amontoe e ao final dê o que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Então, gente, tem gente que é tão esquisito
que fica guardando as porcelanas tudo. Quando seu marido ficar viúvo, quem chegar lá vai usar aquelas porcelanas tudo. Ou quando a sua esposa ficar viúva, ela vai usar aquele dinheiro no banco, carro bonito, e não vai fazer isso sozinha não. Então olha para o vizinho e diga: aprenda a desfrutar do bem de Deus. Aprenda a desfrutar do favor do Senhor. É inteligente e é necessário orar pedindo graça a Deus para desfrutar da bênção, sem ficar desanimado e sem ficar mal-humorado o tempo todo. Se você está num tempo de grande desafio de trabalho, em vez de você se queixar daquela carga de responsabilidade, agradeça a Deus pela oportunidade de viver este momento de desafios que vão te fazer crescer. Alegre-se no caminho que Deus está te fazendo andar. Ele está te conduzindo para coisas maiores. Sempre que houver uma nova responsabilidade, sempre que houver um novo desafio, é preciso você estar preparado, tendo aprendido a lidar com ele. Senhor, eu quero ser um embaixador. Legal, vai estudar. Senhor, eu quero trabalhar na companhia. Legal, vai estudar. Se prepare. Nunca perca a alegria daquele momento. Desfrute a bênção de Deus no lugar que Deus te colocou. O adolescente que não toma cuidado não vai desfrutar de uma boa adolescência. O jovem que não toma cuidado não vai desfrutar da sua juventude. O pai que não toma cuidado não vai desfrutar da companhia dos filhos. O profissional que não toma cuidado não desfruta do favor de Deus. O marido que não toma cuidado não desfruta do favor de Deus. Gente, tem gente tão esquisita que vai dormir do lado da esposa com o telefone. Tic, 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 tic. Gente, não, aí mandou uma mensagenzinha para ela: meu bem, você está bonita hoje. E ela está ali do lado. E vice-versa, igualzinho. Desfrute da bênção de Deus. Depois, se você achar interessante, escreve aí para você ler na sua casa, 1ª carta aos Coríntios, capítulo 7. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 7. Você vai descobrir cada coisa interessante. O mundo está correndo atrás do vento, enquanto a palavra de Deus nos orienta a desfrutar do favor de Deus, sabendo que na medida que você alcança o favor, você é preparado para novos desafios. Salmo 118, verso 17, diz assim: não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Tem coragem de levantar as duas mãos aí? Bota um sorriso nesse rosto bonito aí. Diga aí: não morrerei, eu viverei. E eu vou contar as obras de Deus. É isso aí. Viva! Viva! Veja o verso 24 do Salmo 118. Este é o dia que o Senhor fez.
Vamos ficar felizes nele. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Levanta as duas mãos, diga: esse dia foi Deus que fez. Então vamos tratar de ficar feliz. Diga: vamos tratar de ficar feliz. Aí. Muitas pessoas, em vez de se focar no melhor da vida, ocupam o tempo todo com gente que vive praticando o que não é correto. Se você tocar a sua vida por aquilo que o outro pensa, ele que vai mandar na sua vida. Se você tocar a sua vida por aquilo que alguém fala, é ele que está tocando, ele que está dirigindo você. Um pastor que dirige a igreja por carta anônima, quem está dirigindo a vida dele é o Satanás. Então, ao invés de você ficar preocupado com o que dizem, com o que falam, com o que fazem, com reuniãozinha ali, foca naquilo que Deus te deu. Quem te pôs te garante. Levanta a mão e diga: quem me coloca me garante. Forte. Deus te garante. Aprenda a dizer dentro da tua alma que se você tem uma grande responsabilidade, é porque Deus te deu uma grande bênção. Então desfrute dela. Se você perdeu muito tempo com essas coisas, peça a Deus que recomponha o seu tempo. Um tempo de qualidade. Ele pode fazer mais do que você pede e mais do que você pensa. Se você trabalhou demais, ficou maluco trabalhando, perdeu tempo com seus filhos, e os seus filhos cresceram, e você agora fica olhando: meus filhos cresceram, eu não vi. Então eu quero te dar um conselho: dobre o seu joelho e peça a Deus: Senhor, recompõe esse tempo para mim, para que eu desfrute com qualidade dos meus filhos. E Deus vai fazer isto. Deus vai fazer isto. Agradeça a Deus porque você tem o que fazer. Mas agradeça também pela inteligência de fazer bem o que você está fazendo. Desfrutando cada momento daquela bênção de Deus com integridade e com inteligência. Agradeça a Deus pelo seu casamento. Mas agradeça também pela inteligência que Deus te deu para conviver bem, amando e sendo amado. Uma boa noite começa com uma boa manhã. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Como vai? Por favor, obrigado, estava bom. Tem marido que faz uns 58 anos que não elogia o arroz que a mulher faz. Come feito um trem e não dá conta de dizer que estava bom. As mulheres ficam até fazendo assim, né? Desfrute com alegria e aprenda a conviver bem. Meu bem, fiz um bolinho para você. Eu não estou querendo bolo nenhum. Mulher fica brava, joga o bolo para o cachorro. No outro dia, meu bem, e o bolinho? Joguei tudo fora. Mas eu queria, se quiser, faça você. Para que isso? Aprenda a viver bem. Tem uma semana um pouco mais tensa, chocolatinho faz um serviço maravilhoso. Tá, que sonho de falsa, talento, bis, faz um serviço maravilhoso. Aprenda a desfrutar do favor do Senhor.
a viver com alegria na sua casa. Uma jovem veio ao púlpito um dia, pedindo que Deus, pedindo oração para que Deus ajudasse a ela em questões dos seus sentimentos. Então, ela gostaria muito de se casar. E Deus ouviu a oração dela, ouviu a oração dos irmãos. Nunca foi dito quem ela é. Mas ela ficou tão feliz, porque um dia apareceu um sujeito, gente boa. Pensa no sujeito, gente boa. Eu nunca vi aquele homem triste, sempre alegre, sempre feliz, sempre contente, sempre bem disposto. Trabalhador feito um leão, honesto, cheio da graça de Deus. Olhou para ela, ela olhou para ele. Os dois ficaram olhando para o outro e se casaram. Ele é aquele ali, Lafayette. Levanta a mão e diga: Deus é bom. Forte, gente. Deus faz cada uma, gente. Se você vive focado nas dificuldades, você não vai colocar os olhos na bênção. Você vai ficar o tempo todo focado só na dificuldade. Então, o texto que o Espírito Santo nos inspirou a ler hoje fala disso. Volta lá, a gente termina lendo. Verso 49. Deus me fez grandes coisas. Levanta a mão bem alto e diga: Deus me fez grandes coisas. Tem coragem de dizer bem forte: Deus me fez grandes coisas. Deus me fez grandes coisas. E santo é o seu nome. A misericórdia dele é de geração em geração sobre os que o temem. Esta palavra temor aí é respeito. Se você der conta de respeitar a Deus, a misericórdia de Deus nunca vai se apartar da tua casa, da tua família, das pessoas que você ama. Veja o verso 51. Levanta a mão e diga: com o seu braço, Deus agiu valorosamente. Deus dissipou soberbos no pensamento dos corações deles. Diga: Deus, depois de tronos, gente poderosa, e Deus elevou os humildes. Verso 53. Deus encheu de bens gente faminta, e Deus fez morrer gente rica sem nada. Olha bem para o colega e diga: desfrute a bênção de Deus, irmão. Verso 54. Deus auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Irmãos, aprenda a desfrutar a bênção de Deus. Deus te ama, te abençoa, derrama sobre a tua casa, sobre a tua família, bênçãos. Então desfrute delas, porque na medida que você desfruta da bênção com gratidão, a porta vai se abrindo. Tem gente esquisita demais, que não fala nem muito obrigado na hora de almoçar, que não agradece ao Senhor na hora do café, que não tem gratidão. Irmãos, seja agradecido, e Deus vai te abençoar ainda mais. Amém?
é a palavra do Senhor. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSM oficial.